Fala, filho rico! E você, está por dentro das novidades relacionadas ao Trump e à China? Bom, se você não está, fique comigo até o final do vídeo, que irei dar dicas para você a respeito do que está acontecendo, para você saber investir da melhor forma possível, porque o que está acontecendo com a economia global acaba influenciando na Bolsa de Valores. Pois bem, fique comigo aí que eu irei explicar direitinho para vocês o que está acontecendo. Bom, pessoal, essa semana o Trump e o presidente da China se reuniram para fazer uma negociação. O Trump disse que 80% estaria bom para a negociação entre eles, né, que o Trump havia taxado a China em 145%, e ele havia falado que 80% estava ótimo, mas era a jogada dele, né? O homem lá é inteligente pra caramba. Negociação é com o americano mesmo. Então fizeram uma reunião, e nessa reunião acabaram conseguindo entrar em um acordo por 90 dias. Então não vai ser assim por muito tempo a negociação deles. Depois pode ser que mude alguma coisa ou não, mas por enquanto, ufa, porque estava impactando muito com a economia, estava mexendo com a inflação, estava complicando a situação no Brasil. Mas essa negociação que ele fez com o presidente da China não vai acabar mudando muitas coisas relacionadas a nós. Vai acabar interferindo um pouquinho também, mas menos mal do que estava acontecendo anteriormente. Uma coisa que o presidente da China falou é que em guerra tarifária não há vencedores. Ele está errado? Não, ele está falando só a verdade. Infelizmente, os Estados Unidos e a China estavam perdendo com as exportações. Ambos estavam perdendo aí praticamente 21% das suas exportações. Mas o Trump ele agiu de forma inteligente. Ele usou todo o seu poderio econômico para poder negociar com a China, porque ele não quer que a China ultrapasse os Estados Unidos na economia mundial de forma alguma. Então ele está fazendo aí uma jogada para poder segurar a China no segundo lugar. Então, pessoal, os produtos chineses que estavam em 145% de taxação passou para 30%. E os Estados Unidos estavam sendo taxados em 125%, passou a ser taxado em apenas 10%. Então, os Estados Unidos vai taxar a China com 30% e os Estados Unidos será taxado pela China em 10%. Ficou bom a negociação para ambos. Mas um detalhe é que os Estados Unidos continuam taxando o Brasil em 10%. Então tem toda aquela questão de comprar produtos brasileiros e atrapalhar a exportação brasileira. Com isso o Brasil vai precisar exportar mais para outros países, inclusive para a China, porque o Brasil está estreitando relações com a China, principalmente nessa situação, porque a China também precisa estreitar relações com o Brasil, com outros países, porque o que estava acontecendo com ela em relação aos Estados Unidos acabou prejudicando ela. Então ela estreitou suas relações com o Brasil. Eles estão fazendo parcerias sólidas e vai acabar beneficiando a infraestrutura brasileira, que é bem precária e que acaba dificultando as exportações brasileiras também. Com isso, a China vai acabar realizando alguns investimentos, tirando do papel alguns projetos que tem no Brasil para poder melhorar a sua infraestrutura. Com isso, acaba melhorando sua solidez, sua parceria com a China, mas se o Brasil ficar muito dependente da China também, acaba ficando complicado, porque depois a China vai ter o Brasil nas mãos para negociar. É complicado, mas o que o Brasil tem para hoje é mais ou menos isso. Então, o presidente do Brasil está negociando com eles, foram lá essa semana na China fazer algumas negociações, então eles estão já tirando do papel alguns projetos, né, para poder melhorar as questões relacionadas ao Brasil e aí intensificando essa parceria entre ambos, porque a China não é boba, ela procura fazer parcerias sólidas aí com a América Latina, principalmente com o Brasil. A tensão econômica que havia por conta da China e dos Estados Unidos acabou sendo reduzida e com isso daí os países dão aquela aliviada, os investidores também, porque volta a uma certa normalidade. Bom, só que para o Brasil a situação ainda continua delicada, porque os Estados Unidos continuam taxando o Brasil em 10%. Com isso o Brasil vai precisar exportar mais carne, ferro para outros países, vai acabar exportando aí para a China. E aí entra essa questão que eu havia falado para vocês que fica um pouco delicado. Diante do que vinha acontecendo, empresas que forneciam carne e minério de ferro, como a JBS e a Vale, elas iam acabar sendo prejudicadas porque diminui a exportação dos produtos que ela fornece para o mundo. Com essa negociação entre China e Estados Unidos, as tensões diminuem e vai acabar beneficiando elas agora com essa negociação que o Trump fez com a China. Então as ações vão acabar voltando aí, subir ou voltar a um patamar que estava anteriormente. E mesmo diante dessa negociação entre Trump e China, a tensão diminui, mas as coisas para o Brasil ainda não ficam muito boas, por causa dessa taxação de 10% dos Estados Unidos em relação ao Brasil.
E você, investidor, o que você precisa fazer nesse momento? Diversificação. Você não precisa investir só no Brasil, você pode investir lá fora, porque você estará protegendo o seu dinheiro em relação ao dólar. E quando nós falamos em diversificação também, você precisa diversificar seus investimentos em vários setores. Você tem que investir seu dinheiro não só em empresas que fornecem carne ou minério de ferro, como por exemplo a Vale. Você tem que investir em empresas como a WEG, como a Petrobras, como a Taesa, que são empresas de diversos setores. Quanto mais diversificado for seus investimentos, mais protegidos você vai ficar. Porque tem momentos que algumas empresas estão melhores que outras. E com isso daí você fica protegido. E essa diversificação é bom também por causa daquela questão que eu sempre falo, para você ser um investidor ativo e não um investidor passivo. Porque, por exemplo, se a Petrobras está bem, isso valorizou, vende a ação dela, compra de uma que caiu. E assim você vai conseguindo comprar e vender ações para se beneficiar e ganhar cada vez mais. Bom, pessoal, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Diversifique seus investimentos, acompanhe tudo que está acontecendo na economia, porque tudo que acontece na economia influencia na bolsa de valores. E com isso daí você pode ter oportunidades para ganhar mais dinheiro. Então estude, diversifique seus investimentos, fique sempre de olho nos vídeos do canal. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, passe a informação para seus filhos, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa. Torço muito para que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!